Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria poder participar dessa mesa, estar aqui ao lado de companheiros e companheiras muito valorosos e valorosas, parabenizar a nossa deputada pela fala, pela intervenção brilhante, meu amigo Molon, presidente Siqueira, Geraldo Alckmin. Muito nos alegra, Geraldo, poder compartilhar as trincheiras do PSB ao seu lado. Nossa companheira Laura Gomes, uma grande deputada aguerrida pernambucana, que muito nos inspira. Falar rapidamente, presidente, sobre alguns temas que eu acho relevante. Primeiro, saudar a participação feminina no Congresso do PSB e na política. Eu tive a oportunidade, durante a eleição 2020, firmar um compromisso que muitos acharam que seria da boca para fora. Mas nós firmamos um compromisso de garantir paridade de gênero no nosso secretariado em Recife. E hoje nós somos, governador, futuro vice-presidente, nós somos a primeira capital brasileira a ter paridade de gênero no secretariado. E como eu digo, Laura, é lógico que isso vira um símbolo, mas o símbolo é consequência. O nosso desejo não era criar um símbolo, mas era criar algo concreto na realidade da gestão. A gente chegava numa reunião de secretariado, tradicionalmente, deve ter, chutando os números, 5 mulheres, 25 homens numa mesa. Agora você chega, é de igual para igual. Isso traz uma qualidade de resultado, sensibilidade muito relevante. 52% do orçamento é administrado pelas mulheres, a secretária de Finanças, quem paga a nossa conta de todo mundo é a mulher, e todas as obras da cidade, todas, são lideradas por mulheres, porque a Secretaria de Obra, de Projetos Especiais, todas são mulheres, a Secretária de Saúde. Então, lógico, todas as secretarias são importantes, mas as maiores estão na mão das mulheres recifenses. E a gente, quando fala isso, não é colocando como uma marca do Recife ou de João, mas isso é uma marca do PSB, e deve ser replicado pelo PSB e defendido pelo PSB. Mas eu queria aqui fazer uma avaliação muito rápida de 2 pontos, presidente, que são muito relevantes e que devem fazer parte da nossa essência da defesa política. Primeiro, na educação. Eu nunca vi, tirando o presidente Bolsonaro, eu nunca vi outra pessoa que não defende a educação ou que diz que a educação não é importante. Então, a educação está presente no discurso de todo mundo, mas a educação não está presente na essência, na decisão da agenda do gestor, do orçamento público, da decisão dos enfrentamentos políticos, da maior parte das lideranças políticas brasileiras. Falar da educação, todo mundo vai falar, eu quero ver quem vai fazer pela educação. Quem é que vai ter coragem, como a gente está fazendo lá no Recife? Nós vamos ter enfrentamentos importantes com a classe política, inclusive, para fazer alterações que são relevantes. Vou citar um exemplo. Eu nunca vi nenhum exemplo, nenhum case de educação bem-sucedido no nosso país e no mundo, em que a escolha de gestores de creche e de escola seja indicação política. Eu nunca vi isso dar resultado no mundo nem no Brasil. Para fazer esse enfrentamento, a gente tem que gastar capital político, mas ter força política não deve ser objetivo fim de ninguém. Só adianta ter força política se for para pegar as brigas que importam, como uma briga dessa. Então, a gente precisa trazer com muito mais energia para a agenda política do PSB a defesa da educação, com base naquilo que dá certo. Separando a educação básica, a gente tem os estados, os municípios brasileiros, sem nenhuma ajuda federal, e não é ajuda de recurso não, porque se tem um lugar que não falta dinheiro é na educação, porque tem a certa obrigatoriedade constitucional dos 25%. Mas a gente precisa pegar um modelo como o modelo de gestão e da Escola Integral de Pernambuco, do Espírito Santo, saudando o nosso governador Casagrande. Isso tem que virar uma política pública nacional. A gente precisa garantir, até porque a Escola Integral, isso é uma excepcionalidade, isso é uma excepcionalidade brasileira, no mundo inteiro. A escola, não existe escola regular integral, toda escola é integral, porque a carga horária do Brasil que é diferente. Então, nós temos que botar isso na nossa agenda. A gente tem que entender, governador Alckmin, que é inadmissível que um país como o Brasil, no dia de hoje, enquanto a gente está aqui reunido, tenha um déficit de 2 milhões de vagas de creche no nosso país.
e a gente não tem uma política pública estruturada para isso. Fica o FNDE lá em Brasília, liberando para deputado que é da base, e bota creche em cima de creche, sem olhar para onde de fato precisa se colocar a creche. Lugar de criança é dentro de sala de aula, e a gente tem que se indignar com isso. Nós precisamos trazer uma agenda do ensino, como eu comentava com Alckmin, um ensino técnico e um ensino superior de tecnologia. No Recife a gente fez. Como é que pode, numa cidade como no Recife, ter 29% dos jovens desempregados e tem mais de 2.500 vagas abertas para o polo de tecnologia? Tem um problema no meio do caminho. Como dizia Eduardo Campos, o problema não gosta de intimidade, não, gosta de solução. Quando a gente lançou o maior programa de ensino superior de tecnologia para os jovens de escola pública, serão 2.000 vagas, bancadas 100% pelo município, 30 milhões de reais, para a gente poder ver uma história, Molon, como de Francisco. Ele vendia água e trufa no sinal, na Agamenon Magalhães, que é a avenida mais importante do Recife. Hoje, ele está estudando programação para trabalhar em qualquer empresa do mundo, fazendo software, fazendo aplicativo, fazendo o que há de mais relevante. A gente tem que trazer isso como política pública nacional, com a marca do PSB. Mas, enfim, meus amigos, aqui eu faço uma proposta, que nós sejamos radicais quando o assunto é educação, porque o Brasil não pode continuar patinando e a gente precisa engrenar isso. Mas a gente também, e aqui caminhando para o eixo mais político, de 88 para cá, eu lembro que meu pai falava muito isso, ele falava isso em 2014, que de 88, desde a redemocratização da nova Constituição brasileira até aquele momento, cada presidente, com acertos e com erros, conseguiu entregar um país melhor do que aquele que recebeu. O cenário que a gente tem hoje é um cenário completamente diferente. Nós vamos receber um Brasil muito pior do que aquele lá atrás que foi construído pelas forças democráticas. A tarefa que nós temos pela frente não é de uma simples sucessão presidencial, não é. Vocês sabem, inclusive, que eu sempre fui um entusiasta de o PSB poder ter uma afirmação própria, poder ter uma trajetória, mas é chegado um momento onde a gente tem que fazer escolha. A gente não está falando de disputar uma eleição com quem tem equilíbrio, respeito e tem respeito pela democracia. A gente está falando entre a gente poder construir um futuro onde haverá soberania brasileira, onde a gente pode entrar dentro de uma curva, de uma espiral autoritário, que a gente sabe onde é a porta de entrada, mas sabe Deus se haverá uma porta de saída. Então, nós temos que construir, e sobretudo, se nós vamos encontrar alguma resistência da porta para fora, que a gente tenha a capacidade de compreender que a unidade, ser largo, é fundamental nesse momento. Eu não vi até agora um gesto de largueza maior do que a do próprio governador Geraldo Alckmin, de reconhecer que o Brasil pede isso. Não tem projeto, Floriano, que aqui eu lhe saúdo, não tem projeto individual de ninguém, não tem história individual, por maior que seja, de ninguém nesse país, que seja mais importante do que o momento que a gente está vivendo. Então, que a gente, e meu pai dizia muito, Geraldo, uma frase do Gandhi, que dizia que fale por mim a minha vida e não as minhas palavras. Então, que gestos como esses que foram feitos, tanto por Lula quanto por Alckmin, que a gente possa absorver e que a gente faça isso no dia a dia, que a gente consiga identificar quem no nosso ao redor está lá, um bolsonarista ferrenho, mas que a gente tem um carinho ainda pelaquela pessoa. Vamos atrás de conversar, de entender, de tentar convencer que o caminho não é esse. Se uma casa está infestada de rato, a gente não resolve matar os ratos botando fogo na casa, senão a gente perde o rato, a casa, quem está dentro, tudo. O bolsonarismo é isso. A solução para o Brasil não é essa, e a gente tem que ter essa largueza de poder trazer isso. Então, vai ganhar essa eleição quem tiver capacidade de juntar. Nós temos que juntar e temos que ser largos. A gente tem que sim trazer quem faz parte do centro, quem faz parte da centro-direita, quem pensa diferente da gente, quem está dentro das igrejas. A única coisa que a gente não pode abrir mão é a única prerrogativa, presidente, que eu acredito, posso estar enganado,
Mas o que a gente tem que ter, com a prerrogativa para alguém fazer parte desse time, é ser democrático. Tem que ser democrático e defender a democracia. Então, a gente não pode aceitar ninguém que tenha viés autoritário. Mas os democratas têm que se unir. E não adianta fazer só uma aliança democrática de esquerda, não adianta. Não adianta a gente ficar chovendo no molhado. A gente tem que pegar quem muitas vezes divergiu da gente. Mas agora é a hora de juntar, porque esse momento pede isso. A gente não queria estar numa encruzilhada dessa, mas a gente está nela e cabe a gente construir essa saída. E eu vejo que o PSB tem esse papel político, porque a gente tem que ter essa compreensão de mostrar a necessidade de largueza diante de tudo isso. E que a gente possa, como minha amiga Laura lembrava aqui, que a gente possa trazer nas pessoas o sentimento de reconstrução, de felicidade, de ter orgulho do Brasil, que a gente não fique encabulado de vestir uma camisa do Brasil ou botar uma bandeira do Brasil nas costas e achar que ela pertence a um outro partido, um outro grupo. Isso é uma apropriação absurda e que a gente possa, né, Laura, falar muito mais do FIB, da felicidade interna bruta, do que o próprio PIB, porque não adianta ter PIB alta se o povo não está feliz. A gente tem que botar a felicidade para andar junto da riqueza, que é isso que vale. E, por fim, lembrar mais uma frase: é difícil, presidente, a gente vir para um encontro como esse e não, em todo canto, encontrar a presença de Eduardo Campos, aqui saudando meu irmão Pedro também. É difícil porque a gente sabe que ele dedicou, assim como o doutor Reis, a vida à política, ao partido e ao nosso país. E ele dizia uma coisa, Diego, vejo você aqui, ele dizia uma frase de Gilberto Gil, que é: o povo sabe o que quer, mas também quer aquilo que não sabe. O PSB tem que ter a tarefa de apresentar o que é isso que o povo não sabe. A gente diz muitas vezes: o cachorro gosta do osso, é porque nunca comeu filé. Criança não gosta disso, é porque nunca deu. O pobre não gosta disso daí não, gosta da outra coisa. Apresenta. Todo mundo gosta de algo que é bom, é de qualidade. A gente tem que apresentar isso ao país na política, que é possível fazer política com firmeza, sem necessariamente estar querendo destruir qualquer adversário, que é possível a gente fazer um enfrentamento no campo das ideias, e que é possível, e a solução desse país passa pela política. Se você quer fazer uma cirurgia, você quer um médico fazendo a cirurgia. Se você quer assistir uma aula, você quer que o professor dê essa aula. Vendeu-se para o Brasil que a solução do país estava fora da política. Não é. A solução do Brasil passa pela política. Agora a gente tem que qualificar a participação política, nós temos que qualificar e valorizar partidos que tenham força e que tenham legitimidade de representatividade, como é o caso do nosso PSB, e que a gente consiga utilizar a nossa força, presidente Carlos Siqueira, e lhe parabenizando pela condição que você tem tido à frente do nosso partido, que a gente utilize a nossa força política para poder fazer essas provocações e construir uma agenda para o Brasil, que através da política possa entregar um novo tempo para o nosso país e que a gente não abra mão, não abra mão. O Brasil só vai conseguir ser aquele Brasil que a gente sonha se a gente conseguir revolucionar pela educação, porque é só através dela a gente vai conseguir dar autonomia de decisão para as pessoas, só através da educação a gente consegue aumentar a renda média do nosso país, só através da educação a gente consegue entregar essa página. Então, lá no Recife, eu tenho procurado fazer isso. Semanalmente, a gente tem reunião, agenda, visita, inauguração com a educação, e o plano que a gente colocou lá, presidente, da primeira creche criada no Recife, que foi por Miguel Arraes, até 2020, foram 7.000 vagas construídas. E nós vamos, em 4 anos, fazer o dobro daquilo que foi construído ao longo de toda a história do Recife. A gente vai, Molon, fazer o maior programa de alfabetização, e isso já está, porque a gente não precisa inventar a roda, não. A gente precisa dar o acesso, alfabetizar na idade certa e garantir a qualidade do ensino para frente. Então, quando a gente assumiu agora, a gente viu que o Brasil não tinha uma política de conectividade para as escolas públicas, não tinha equipamento, a gente dizia: fique em casa e lave as mãos. As escolas fechadas. Como é que a gente garantia a equidade para um filho do pobre poder estudar como um aluno de escola privada estava estudando? Se ele não tinha nem conectividade, nem equipamento, nem ambiência dentro de casa para assistir uma aula. Quando a gente viu que isso não rodava,
Eu disse, rapaz, o erro é grande do governo federal. Agora, se eu só apontar o erro e não entregar a solução, não resolve. A gente conseguiu fazer o maior programa da história do Recife de conectividade. Hoje, nossa rede, longe da segunda, é a mais conectada do país. A gente comprou 50 mil tablets, todos com internet gratuita, computador para todos os professores com internet, um projeto pedagógico que dialogue com a tecnologia e que dê esse acesso para o estudante. Então, enquanto o presidente vetava a lei de conectividade para as escolas públicas, a gente está bancando, foi mais de 60 milhões de reais, e isso, se fosse mais, a gente colocava, porque o que a gente pediu e a ordem que deu é que um aluno de escola pública possa ter, se não é igual, que seja melhor do que um aluno de escola privada. Então, isso é uma marca do PSB e que a gente radicalize na educação, na defesa da democracia, porque só através disso, pela política, a gente vai construir o Brasil que a gente sonha. Muito obrigado.